Queridos, essa é a aula de número 6 e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, o tão amado Salmo 23, que em muitas casas a Bíblia está aberta ali nesse Salmo, na sala de estar, não é verdade? Um Salmo, irmãos, que infelizmente já ficou bastante batido na mente de muitas pessoas, mas a palavra de Deus ela é profunda e ela é poderosa, ela é comparada a um martelo que esmiuça. Então nós devemos meditar mais detidamente, principalmente nesses textos que já estão bem batidos, memorizados pelas pessoas. Muitos memorizaram já o Salmo 23, mas talvez não mergulharam nas profundezas desse Salmo. Então nós vamos falar nessa manhã sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Então vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. Você pode também acompanhar por aqui, caso você deseje, ler na mesma versão bíblica. Aí do fundo dá para enxergar tranquilamente, irmãos? Dá? Joia. O irmão vai falar alguma coisa? Ah, tá. Então, eu apaguei aqui da frente, mas se apagar tudo, aí não aparece depois da gravação. Fica parecendo um fantasma aqui na frente. Tem muita diferença com luz ou sem luz também, né? Fala assim, irmãos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, o Salmo 23, ele apresenta todas as nossas necessidades que são supridas pelo bom pastor. Muitos leem o Salmo 23 em festa de aniversário ou até mesmo em culto fúnebre, mas esse salmo deveria ser uma meditação diária para a nossa vida, porque ele fala da nossa peregrinação aqui na terra e apresenta o bom pastor que cuida de cada uma de nossas necessidades. Se a gente for estruturar esse salmo, alguns estruturam em 3 partes, outros até em mais partes do que isso, mas a gente vai dividir apenas em 2 partes. A primeira delas, as duas é uma pergunta, né? Mas a primeira parte que está no verso 1 faz a seguinte indagação: quem é o meu pastor? E a gente vai responder a essa questão. E a segunda parte, que é a parte maior, do verso 2 ao 6, quais as bênçãos que ele me dá? Então, no fim da aula, a gente vai ter essas 2 perguntas bem respondidas. Quem é o meu pastor e quais as bênçãos que ele me dá, que ele me concede? Então vamos começar com a primeira parte. Quem é o meu pastor? E aí no verso de número 1, a gente encontra uma afirmação bem interessante, porque o Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então o meu pastor é o Senhor. E a palavra que aparece aí no original, irmãos, na língua hebraica, é essa palavrinha que vocês estão vendo, esse desenho que vocês estão vendo, que é a palavra comumente chamada de Yavé, ok? Mas, só a título de curiosidade, o judeu, quando se depara com essa palavra na Bíblia hebraica, ele não pronuncia Yavé, como nós podemos fazer. Toda vez que eles batem o olho nessa palavra aqui, eles pronunciam Adonai. Porque essa palavra Yavé é o nome sagrado de Deus. Então eles nem pronunciam esse nome de tão sagrado que é, para não correr o risco de usar o nome do Senhor em vão, de falar o nome do Senhor em vão. Então a palavra que aparece é Yavé. Note que a palavra está com todas as letras em maiúsculo. Está assim também na sua Bíblia? Toda vez que você encontrar a palavra Senhor apenas com o S em maiúsculo, é a palavra Adonai. De fato, no original. Mas sempre que tiver a palavra com todas as letras em maiúsculo, como é o caso aqui do verso 1, saiba que a palavra é essa aqui. É o nome sagrado do Senhor, né? Yavé, ou Jeová, ou Javé, tá bom?
Por isso que aparece dessa maneira aqui, com todas as letras em maiúsculo, irmãos. E essa palavra, ela revela o Senhor como o Deus da aliança e o Deus que faz as promessas da aliança. E olha só que interessante, a gente vai fazer um passeio bem rapidinho agora pelo Salmo 23, porque o Salmo 23, irmãos, ele apresenta uma coisa que é bem peculiar. O Salmo 23 apresenta vários nomes com que Deus se revela no Velho Testamento. Vários nomes. A gente sabe que na Bíblia, o nome de uma pessoa designa o seu caráter. Um exemplo, Jacó significa trapaceiro, sabotador, não é verdade? E a gente sabe que esse nome lhe foi dado por conta do seu caráter. Então, na Bíblia, o caráter e o nome andam juntos. Com Deus não é diferente. Deus se revela nas Escrituras progressivamente, e a cada momento em que Deus se revela na história da redenção, lá da Velha Aliança, ele se revela com um nome diferente, apresentando mais um aspecto do seu caráter. E assim percorre por toda a Escritura até a revelação máxima em Jesus Cristo. Ok? Essa é a revelação que acontece nas Escrituras. Então, o Salmo 23, ele apresenta vários aspectos do caráter santo de Deus. Eu coloquei aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, na frase, o Senhor é o meu pastor, a palavra, como eu disse, que aparece, é a palavra Jeová, ou Yahvé, que pode ser traduzida como eu sou o que sou, que é o nome que Deus disse para Moisés se apresentar para Faraó, lá em Êxodo capítulo 4, né? Pode também ser traduzido como eu serei o que serei, ou também o eterno. A gente pode traduzir essa palavra dessa maneira também. Então, Deus se revela dessa maneira já no verso 1 do Salmo. Um pouco mais adiante, na expressão nada me faltará, a gente encontra um correspondente com esse nome aqui de Deus, Jeová Irê, que significa o Senhor proverá, conforme Gênesis 22:14. Depois os irmãos podem conferir os versículos em casa, quem estiver anotando, tá? Na expressão leva-me junto para águas de descanso, a gente encontra Jeová Shalom, que é o Senhor é paz, porque esse verso de fato revela o Senhor que é a paz, conforme Juízes 6:24. Depois temos aí a outra palavra, Jeová Rafá, o Senhor que te sara ou que te cura, conforme Êxodo 15:26. Aqui alguns acham que essa frase, refrigera minha alma, pode se referir a uma cura de enfermidade, a uma cura física, né? Mas há outros que acreditam que pode se referir apenas a um refrigério da alma e não a uma cura física no corpo necessariamente. E é mais provável que seja essa segunda opção, como a gente vai ver no decorrer da aula. Na frase, guia-me pelas veredas da justiça, a gente encontra aqui o correspondente em Jeremias 33:16, na frase, no nome de Deus, Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa, Senhor justiça nossa. Depois temos, tu estás comigo, Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali, ou o Senhor está aí, conforme Ezequiel 48:35. Na frase, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15. Eu acho que esse é o último, né? Isso. E na frase, unges a minha cabeça com óleo, nós temos aí o correspondente, Jeová Kadash, o Senhor que santifica, conforme Levítico 20, versículo 8. Então note, um salmo tão pequeno, com 6 versos apenas, a gente encontra todos esses correspondentes do nome de Deus em todo o Velho Testamento. Então é um salmo super profundo, irmãos, que vale a pena a gente meditar e aprender, né, e colher as preciosidades. E o mais interessante de tudo, irmãos, quando falamos desse nome de Deus que eu disse aqui no início, o nome Yahvé, é interessante porque esse título de Yahvé, no Novo Testamento, é aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é o Senhor também. Ele não é um Deus menor, como alguns acreditam que ele seja. Na verdade, o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, assim como o Pai. É muito importante que isso fique claro. O texto bíblico, por exemplo, de Atos 2:36, fala assim, deixa eu passar aqui, que eu coloquei o texto aqui para a gente ler. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, aqui no grego Kyrios, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, e Cristo. Então, Jesus é
o Senhor, e a Bíblia aplica aquele título de Deus à pessoa de Jesus no Novo Testamento. Ok, irmãos? Muito importante essas coisas. Prosseguindo aqui então, nós podemos afirmar que Jesus é o bom pastor do Salmo 23. O supremo pastor que supre a nossa necessidade, o bom pastor que deu a sua vida por nós, conforme João 10, versículo 11, e ele é o grande pastor das ovelhas que ressuscitou dentre os mortos, conforme Hebreus 13, versículo 20. Esse é o bom pastor que cuida de nós, esse é o bom pastor que está do nosso lado em cada instante. Então essa é a primeira verdade que nós encontramos. Quem é o bom pastor? Quem é o meu pastor? O meu pastor é o Senhor. Amém? Prosseguindo, irmãos, o texto também nos revela que o bom pastor, ele é o meu Senhor. Note, ele é o Senhor, supremo e todo-poderoso, mas ele é também o meu Senhor. E essa expressão meu, ela aparece várias vezes nesse Salmo 23. Só para a gente ter uma ideia, aparece 17 vezes a expressão meu, me ou eu. 17 vezes em apenas 6 versos. Então, isso denota um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade e de comunhão com esse bom pastor. Ele não é apenas o Senhor, ele é o meu Senhor. Ele é o meu pastor, é aquele que cuida de mim. Então, o salmista expressa essa intimidade e essa comunhão com o Senhor, irmãos. Não é um pastor distante, não é um pastor que está longe, mas que está perto de nós. E terceiro, ele é o meu pastor. Ele é o Senhor, o meu Senhor, e ele é o meu pastor. E a expressão, irmão, significa, no original, se você parar para observar bem atentamente, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, a ideia traz mais ou menos a seguinte informação para nós. O Senhor está me pastoreando. Essa é a ideia no original. É aquele que está continuamente cuidando de mim, continuamente pastoreando o meu coração, continuamente suprindo cada uma das nossas necessidades. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele cuida de nós de perto, ele conhece cada ovelha pelo nome. Olha só o que diz João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ele é o nosso pastor que conhece, irmãos, intimamente cada um de nós. Ele conhece cada um de nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Isso é tremendo de saber. Porque muitas vezes a gente não compreende o nosso próprio coração, o nosso próprio ser, mas ele conhece profundamente cada um de nós porque ele nos criou. Ele nos chama pelo nome, então ele é o nosso pastor. E a quarta verdade desse primeiro tópico, irmãos, dessa primeira parte do Salmo, é que o Senhor é o meu provedor. Além de Senhor, além de pastor, ele é também provedor, porque ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele não vai nos dar aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Essa é a função do provedor, prover a necessidade e não os desejos pessoais. Claro que ele pode fazer isso, mas ele está comprometido a suprir necessidades. Ele é o provedor das nossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, o bom pastor, do Salmo 23, tudo aquilo de que vocês precisam. Então essa é a função do provedor, prover necessidades, suprir necessidades. E ele está comprometido com isso, irmãos. Então esse é o caráter do nosso pastor. Ele é o Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o meu pastor e ele é o meu provedor. Agora, o que esse pastor supremo nos concede? Quais as bênçãos que ele nos fornece, irmãos? Agora a gente vai demorar um pouco mais de tempo nessa segunda parte do Salmo 23, que vai do verso 2 até o verso 6. A gente pode elencar pelo menos 10 bênçãos nesses 5 versos do Salmo 23. 10 bênçãos nos são concedidas pelo Senhor. Então vamos analisar cada uma delas. A primeira de todas, conforme o verso 2, eu vou passar aqui, irmãos, então os versos vão ser projetados, ok? Talvez alguém sente dificuldade de toda hora estar olhando para mim, depois olhar para a Bíblia, depois voltar para mim. Então, pode olhar aqui já, que eu coloquei todos os versos aqui para a gente poder meditar
com mais concentração e atenção. Então, o bom pastor me dá repouso. Essa é a primeira bênção do bom pastor, repouso. Olha o que diz o verso 2 na primeira parte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes. E pastos verdejantes aqui, irmãos, indica um pasto novo. Indica um gramado de qualidade, que nasceu há pouco tempo. E a ovelha, ela só deita para descansar depois que a barriga dela estiver bem saciada. Enquanto ela não for plenamente saciada com um capim novo, ela continua de pé se alimentando. E o pastor conduz ela para pastos verdejantes. Uma vez que a barriguinha dela está suprida, está saciada, ela então se deita e experimenta o repouso, que é prometido aqui no Salmo. E esse descanso, irmãos, o Senhor nos proporciona através de Jesus Cristo, o descanso do coração. Ele nos faz repousar em Jesus Cristo, ou seja, nós não precisamos fazer boas obras para adquirir descanso para o nosso coração, porque o descanso do nosso coração se encontra no Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Ele proporciona esse descanso que a nossa alma atribulada tanto necessita. Ele supre a nossa necessidade física, mas principalmente a necessidade espiritual da nossa alma. Ele nos dá o repouso. Essa é a primeira bênção que o Salmo nos revela. A segunda bênção é paz, que está bem conectada com essa ideia de repouso, né? Ainda no verso 2, leva-me para junto das águas de descanso. Outras versões diz águas tranquilas. Por que o texto usa essa expressão, irmãos? Porque a ovelha não consegue tomar água numa corrente agitada de águas. Ela precisa que a água esteja parada, tranquila, ou com pouco movimento, para que ela então tenha confiança para beber daquela água. Jamais ela vai conseguir beber debaixo de uma cachoeira, por exemplo, porque são águas agitadas. Elas precisam de águas tranquilas e águas de descanso. E o pastor de ovelhas sabe muito bem disso. E por isso ele conduz as ovelhas para águas de descanso, para águas tranquilas. E, irmãos, as ovelhas, elas tomariam água em paz apenas se não tivesse correnteza, como eu disse. E a ovelha é um bicho bobinho. A gente sabe que a ovelha é um bicho bobinho. Então, ainda que ela estivesse com sede, e a única fonte de água fosse uma água corrente e agitada, ela ia continuar com sede. Por quê? Porque a água agitada traz medo na ovelha. A água agitada espanta a ovelha. Então ela não ia beber mesmo que estivesse com bastante sede, né? Então o pastor faz questão de procurar um lugar onde tem água tranquila e conduzir essa ovelha até lá para que ela beba dessas águas. E uma vez que ela bebeu dessas águas tranquilas, ela pode experimentar paz e saciedade. E é interessante porque Jesus, ele compara a si mesmo à água, não é verdade? Por exemplo, João 14, 27 vai falar de paz. João, capítulo 4, vai falar, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala que vai dar para ela uma água que jamais ela vai sentir sede. Jesus compara a si mesmo a essa água que sacia a nossa alma e traz paz. Em João 14 ele disse, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Então, o bom pastor, irmãos, que é Jesus Cristo, ele nos dá essa água tranquila, espiritualmente falando, trazendo paz para o nosso coração, trazendo descanso para a nossa alma. Essa é a segunda bênção. A primeira é descanso, a segunda paz. A terceira bênção que o pastor nos oferece é a restauração, conforme o verso 3, parte A. O texto diz, refrigera-me a alma. A palavra refrigerar, ela significa, irmãos, restaurar, por isso que eu coloquei restauração aqui. Ela pode significar também restabelecer ou ainda trazer de volta. E não é isso que o pastor faz? O bom pastor Jesus Cristo? Quando nós nos desviamos por algum caminho que não deveríamos estar, ele usa alguma circunstância e algum meio para nos trazer de volta. Assim era em relação à ovelha também, no contexto pastoril. Quando uma ovelha estava teimosa demais, saindo do meio do rebanho, o pastor tinha que tomar uma providência não muito agradável. Ele ia atrás da ovelha, tomava nas suas mãos essa ovelha e, se fosse necessário, ele quebrava uma das suas patinhas e a trazia carregada no colo e a colocava no meio do rebanho novamente. Por quê? Porque é uma ovelha que sempre se desvia, sempre sai do caminho. E às vezes, irmãos, o Senhor nos faz isso conosco também.
Ele nos restaura, Ele nos traz de volta usando esse tipo de dor. Mas Ele faz isso não porque Ele quer ver o nosso mal. Muito pelo contrário, Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso porque Ele é o bom pastor, como o próprio texto vai dizer para nós. E Davi compreende perfeitamente isso, porque além de pastor de ovelhas, Davi também foi uma das ovelhas do Senhor. E o mesmo que ele fazia com as ovelhas, de precisar quebrar a patinha delas, Deus muitas vezes fez isso com ele. Lembra do episódio que ele pecou com a Batseba, depois matou o esposo dela? Deus usou circunstâncias terríveis para gerar o arrependimento no seu coração. Então Deus nos traz de volta. Ele traz restauração e por vezes usando desses meios dolorosos, irmãos. É importante a gente entender que isso acontece. Joia. Quarta bênção que o bom pastor nos oferece, ainda no verso 3, é a bênção da direção. O texto diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se a gente fosse analisar o contexto pastoril lá do passado do Oriente Médio, a gente ia perceber, irmãos, que naquele contexto que tinha deserto e tantas coisas nesse sentido, era comum haver muitas trilhas diferentes umas das outras. E a ovelha é um animal que não consegue discernir qual que é a trilha correta para se caminhar. Então, por exemplo, você encontraria trilhas no chão feitas por animais do deserto. Você encontrava trilhas feitas por ladrões e criminosos que deixavam rastros no chão, né, a fim de fazer uma emboscada e capturar suas vítimas. E você encontrava também trilhas na areia feitas pelo próprio vento. Isso é comum acontecer no deserto. De repente a ovelha está diante de várias trilhas. Como é um animal que não consegue discernir, ela não sabe qual é a trilha que ela deve caminhar. Por isso vem o bom pastor e a conduz pela trilha correta. Então essa é a ideia quando Davi diz que o Senhor guia pelas veredas da justiça. Ele guia pelo caminho correto. E assim é o Senhor, irmãos. Ele nos guia pelo caminho correto. E a palavra guiar significa conduzir. Significa orientar de fato. Não simplesmente dar um conselho, mas tomar pela mão aquela ovelha e guiar essa ovelha na vereda da justiça. É assim que o Senhor faz conosco. E como que Deus faz isso, irmãos? Ele faz isso por meio do Espírito que habita em nós. Ele faz isso por meio de irmãos, por meio de pregação, por meio da sua palavra. Ele faz isso de diversas formas. O fato é que ele nos guia na vereda da justiça. E por que ele faz isso? O texto continua: por amor do seu nome. Por amor em relação a nós, sem dúvida alguma, mas por amor ao seu nome. Deus ama muito a si mesmo. Deus ama muito a sua própria glória. Então, todo o bem que ele faz é para o nosso bem, mas, sobretudo, é visando a sua própria glória. É por amor do seu próprio nome. Quinta bênção que o texto nos revela, verso 4 agora. Esse aqui é bem interessante. Só a primeira parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A quinta bênção que o pastor nos dá, irmãos, é a bênção da coragem. É a bênção da coragem. É interessante porque naquele contexto pastoril, e se a gente não entender esse pano de fundo, irmãos, o salmo parece que perde a sua profundidade. Mas olha que interessante. Naquele contexto, quando o sol do verão derretia as neves que ficava acumulada no topo da montanha, o pastor então pegava as suas ovelhas e conduzia essas ovelhas para um pasto novo. E por onde que esse pastor deveria passar conduzindo as suas ovelhas? Justamente por essas colinas. Já que não tem mais neve para atrapalhar, então agora dá para andar até lá. Então ele conduzia as suas ovelhas por essas colinas que já tinham as suas neves derretidas. Porém, o caminho não era tranquilo, não era um caminho de belas paisagens, era um caminho, sem dúvida alguma, vale da sombra da morte. Por conta das árvores grandes, irmãos, o sol não conseguia penetrar e por isso a caminhada ficava bastante escura, né? As árvores eclipsavam a luz do sol. E aí, quem se aproveitava desse tipo de escuridão? Lobos famintos, que eles se escondiam nas sombras, serpentes venenosas, víboras venenosas se enrolavam nas árvores também para atacar as pessoas que passavam por esse caminho. Enfim, era de fato vale da sombra da morte.
E por isso o pastor ia com essas ovelhas a fim de protegê-las. E elas iam, irmãos, confiantes. Havia perigo, sem dúvida alguma, mas elas não tinham medo. Por quê? Porque elas sabiam que o pastor está com elas. Porque tu estás comigo. A presença do pastor trazia essa segurança no vale da sombra da morte. E Jesus, irmãos, está conosco o tempo todo também. Nós podemos passar por qualquer tipo de dificuldade e adversidade sabendo que o bom pastor está conosco. Ele nos dá coragem para enfrentar as adversidades da vida. Ele nos dá coragem. Ainda que o medo, porque a gente acha que o medo, que a coragem é a ausência do medo, mas nem sempre. Às vezes, mesmo com medo, você vai precisar ter coragem. E vai ser essa mescla de medo misturado com coragem ao mesmo tempo. Mas quando nós contemplamos o bom pastor que está comigo, a gente ganha coragem e consegue caminhar no vale da sombra da morte. Sexta bênção que o pastor nos concede ainda no verso 4 é a bênção do consolo. O texto diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente costuma achar que o bordão, e o outro instrumento do pastor, o cajado, que os dois servem para conduzir as ovelhas. Mas isso não é verdade. O primeiro, até que sim. O bordão, irmãos, era um instrumento feito de carvalho que media mais ou menos uns 60 centímetros. Não era um objeto leve para se carregar, era um objeto um pouco pesado. Na ponta desse bordão, ou vara, dependendo da sua versão, tem um tipo de nó de árvore. E nesse nó de árvore, o pastor colocava alguns metais afiados. E para que servia isso? Servia para proteger as ovelhas dos animais selvagens. Então, com esse bordão, ele conseguia até mesmo, pasme, matar um urso. Ou até um leão. Furando a garganta desse animal, ou até desmaiando com uma boa pancada na cabeça. Então, o bordão era um instrumento de defesa que o pastor usava para cuidar e proteger as suas ovelhas dos animais selvagens. Ok? E o outro instrumento que é citado aí é o cajado. O cajado, irmãos, ele possuía um gancho numa das suas extremidades. E esse gancho servia para puxar uma ovelha que se enroscava nos arbustos, ou para tirar uma ovelha de dentro do buraco. Para isso que servia o cajado, Ou então, às vezes, o pastor não estava conseguindo identificar uma víbora escondida no meio dos arbustos, então aquele gancho servia para espalhar o mato e revelar a cara do bicho, e ele então enxotar aquele animal dali. É para isso que servia esses dois instrumentos, E esses dois instrumentos era consolador, porque significava proteção da ovelha. A ovelha se sentia consolada com esse cuidado e com essa proteção do bom pastor, irmãos. A sétima bênção que a gente encontra nesse texto é a bênção da proteção no verso de número 5. Apenas a parte A fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Nós não podemos pensar que a mesa aqui é uma mesa literal. Imagine uma ovelha comendo a mesa literalmente. Não é literal essa mesa. Então vamos entender o contexto aqui, irmãos. Toda vez que um pastor de ovelhas conduzia as ovelhas para um novo campo, para um novo gramado para elas se alimentar, ele precisava antes disso fazer uma inspeção no lugar. E é isso que ele fazia. Ele ia de um lado para o outro procurando víboras, porque na época tinha víboras, serpentes venenosas de cor marrom. E geralmente essas víboras ficavam escondidas dentro dos buracos. Se o pastor não fizesse a devida inspeção, o que acontecia? A ovelha ia se alimentar e aquela víbora pulava no seu nariz. E ela morria de inflamação, porque ela picava de maneira fatal, de maneira mortal mesmo. Então o pastor fazia a inspeção, ia de um lado para o outro. Quando ele encontrava um buraco, ele pegava a sua botija de óleo, que geralmente estava na sua cintura, colocava ali na superfície desse buraco, ou até dentro mesmo, despejava óleo naquele local, e em seguida ele fazia isso que vocês estão vendo na imagem. Despejava óleo na cabeça da ovelha. Que é, unges minha cabeça com óleo. Por que ele fazia isso, irmãos? Na hora da ovelha se alimentar, se de repente a serpente saltasse para tentar picar essa ovelha, ela ia estar toda envolvida naquele óleo, escorregadia, e não ia conseguir nem sair do buraco. Se ela conseguisse sair do buraco,
ela ia sentir o cheiro do óleo na cabeça da ovelha e imediatamente ela ia fugir dali. Então é para isso que servia o óleo, para proteger a sua ovelha. Então essa expressão, unge a minha cabeça com óleo e prepara uma mesa na presença dos inimigos, é justamente isso. A ovelha então poderia comer tranquilamente da pastagem na presença dos inimigos, que eram as víboras que tinham ali. Essa é a ideia do texto, irmãos. É bem interessante quando a gente pensa dessa maneira. A oitava bênção que o pastor nos proporciona está no verso de número 5. Parte B agora. O meu cálice transborda. A gente costuma pensar que o cálice transbordando é transbordando de óleo, não é verdade? Porque está no mesmo verso, mas não necessariamente dentro do contexto pastoril. Olha só, o que acontecia naquela época? Quando não tinha nenhum rio ali por perto, em que as ovelhas podiam beber a água, o pastor tinha que pegar do poço. E poço no deserto não é uma coisa comum, mas havia alguns poços que tinha no deserto naquela época. E o trabalho de um pastor, irmãos, para tirar a água do poço e dar de beber para as ovelhas, era um trabalho, sem dúvida, hercúleo. O que ele fazia? Ele amarrava na sua cintura uma corda para poder descer no poço, e o poço geralmente tinha 3 metros de profundidade, né? Ali do topo até chegar nas águas. Ele então descia com um baldezinho amarrado ali na ponta da corda, descia os 3 metros, enchia esse balde que não cabia mais do que 3 litros de água, subia novamente e despejava numa bacia de pedra que tinha ali do lado do poço. E ele fazia esse processo várias vezes para alimentar as ovelhas. Agora, tenta imaginar um pastor que tem um rebanho de 100 ovelhas, saciar cada uma delas com bastante água. Isso levaria 2 horas, 3 horas mais ou menos para ele fazer isso. E ele fazia. E a ovelha se sentia protegida com esse tipo de coisa, irmãos. Só um pastor cuidadoso faria uma coisa dessa. Só um pastor amoroso faria uma coisa dessa. Vocês estão vendo a imagem do poço, né? E a corda aqui por onde ele descia para pegar a água. Então esse é o significado do meu cálice transborda. Ela tomava daquela água de maneira abundante. Apesar de todo o trabalho que o pastor tinha para tirar a água, ele tirava em abundância para suprir de verdade aquela ovelha. Porque o pastor, o bom pastor do Salmo 23 é um pastor cuidadoso. Quando nós pensamos em Cristo, irmãos, como é abundante a sua misericórdia sobre nós. Como é abundante a sua graça sobre a nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o nosso cálice transborda de misericórdia diariamente. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, como diz o texto bíblico. Então o nosso cálice transborda por causa do nosso bom pastor. O falecido estudioso Adam Robinson, especialista em pregação bíblica expositiva, ele disse o seguinte, comentando sobre esse texto. Morreu em 2017. Com ele, o bom pastor, o bezerro é sempre o bezerro cevado. A túnica é sempre a melhor túnica. A alegria é indescritível e a paz ultrapassa a compreensão. Não há má vontade na bondade de Deus. Ele não mede a sua bondade em gotas, como um farmacêutico que prepara uma receita. Ela vem até nós em enchentes. Se ao menos pudéssemos reconhecer a abundância generosa das suas dádivas, que diferença isso faria em nossas vidas? Se cada refeição fosse recebida como uma dádiva da sua mão, ela seria quase um sacramento. Frase bem profunda dele. Então o nosso cálice transborda diariamente, irmãos, de graça, misericórdia e de amor que emana do bom pastor. A 9ª bênção que o pastor nos concede é a bênção do amor. O bom pastor me dá amor, como diz o verso 6 na primeira parte. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a palavra seguir, que aparece no original, irmãos, é uma palavra forte. Ela denota perseguição. Não apenas seguir adiante ou atrás da pessoa, mas perseguição, estar no encalço da pessoa. Então nós podemos afirmar que nós temos 2 perseguidores em nosso encalço, a bondade e a misericórdia de Deus. Nesse caso, são bons perseguidores que estão sempre diante de nós. O F.B. Meyer disse que a bondade e a misericórdia são a nossa escolta celestial.
Muito interessante essa expressão que ele utiliza. E é bem isso, irmãos. Como que a bondade do Senhor é insistente para conosco. Como que a misericórdia de Deus é insistente para com a nossa vida. A gente experimenta isso constantemente. Sabe quando chega numa determinada situação que você fala assim, não tem mais misericórdia. Né? Pisei na bola demais já com Deus. E Deus sempre vem com bondade e com misericórdia, porque essas duas bênçãos estão no nosso encalço. E a misericórdia e a bondade, irmãos, são expressões do amor de Deus. Por isso, o nosso pastor nos dá o amor também como bênção. E por último, por fim, a última bênção que nos é concedida pelo bom pastor é a bênção da vida eterna. O salmista conclui dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, Davi termina o Salmo 23 com a expectativa gloriosa de habitar na casa do Senhor. E aqui não se trata de um lugar físico, irmãos, de pedras, de tijolos. Quando Davi fala, habitarei na casa do Senhor, ele fala da presença do próprio Deus. Ele tem essa expectativa de estar diante da presença do Senhor eternamente, para todo o sempre. E essa é uma bênção que nos é prometida. Nós estaremos diante do Senhor eternamente. Nós experimentamos um vislumbre no culto público, na comunhão do dia a dia, mas um dia nós estaremos eternamente na presença dEle, desfrutando para sempre da presença do Senhor. Então, depois que a nossa história na terra terminar, nós estaremos na presença de Deus. Quando morrer, não termina. Quando morrer, começa, né? Aí começa mesmo a bem-aventurança celestial. Recapitulando, irmãos, tudo que nós falamos aqui. Quem é o meu pastor? O meu pastor é o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor e Ele é o meu provedor. E quais as bênçãos que Ele me dá? O bom pastor me dá repouso, paz, restauração, direção, coragem, consolo, proteção, provisão, amor e vida eterna. Olha o tanto de bênção que nós temos à nossa disposição. Amém? Então, que desfrutemos disso dia após dia, irmãos. Gostaria de orar nessa hora, junto com os irmãos. Coloque diante de Deus, se de repente você tem alguma necessidade específica, e olhe para o bom pastor, aquele que provê cada uma delas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o bom pastor, o supremo pastor que cuida, como ninguém, de cada uma das suas ovelhas. Cada uma é conhecida pelo nome. O Senhor ampara cada ovelha, fortalece cada ovelha. E como diz a tua palavra, todos nós estamos na palma das suas mãos e dela jamais podemos ser arrebatados. Nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós, cuida de nossa necessidade, seja ela física, seja ela espiritual. E o nosso consolo está em ti, Senhor. Fortalece a nossa vida. Quando estivermos no vale da sombra da morte, que possamos buscar consolo e segurança apenas em Ti, porque o Senhor está conosco nesses momentos também. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Nós oramos em Teu nome e te agradecemos. Amém e amém.